Boa tarde. Eu gostaria de parabenizar a equipe do REC-TT e também Selvagem, Maracá, e as pessoas que se dedicaram para que o REC-TT pulsasse direitinho. E durante o festival, o pulsado REC-TT ficou pulsando de uma maneira muito tranquila, todo mundo adorou, está todo mundo comentando. Isso eu fico muito grato a vocês. Vocês fizeram com que o TT pulsasse no mundo inteiro, praticamente. Isso que vale a nossa intenção. A intenção nossa é atingir as pessoas de pulsar que o pulsar nossa é o pulsar deles também. E o pulsar dele também é nosso. Então, eu acreditei muito nos seus trabalhos e a Ana Dante fez a ponte e está na frente, levando esse REC-TT e a Selvagem, assim, extremamente magnífica, porque sabe conduzir. E eu agradeço muito pelo seu trabalho, seu empenho, e agradeço também pela ter colocado essas pessoas maravilhosas para estar junto com você, que deram conta do REC-TT. Então é isso. E boa tarde a todos, eu adorei. Boa tarde a todos. A gente está aqui, nesse momento, né, reunido com as pessoas que fizeram pulsar, né, essa fala da arte indígena no mundo, e através dessa semana a gente conseguiu fazer pulsar, né, essa emoção dos vários pontos de florescência, vamos dizer assim, da arte indígena, né, através do cinema, das pinturas, da criatividade, né, que pulsa nas culturas dos diversos povos aqui do nosso país. Então, para mim, foi uma grande alegria também fazer parte desse coletivo, né, que sonhou esse pulsar e viu esse pulsar acontecendo. E hoje nós estamos aqui para celebrar e, ao mesmo tempo, para falar um pouco, né, sobre esse tutã, sobre o selvagem, sobre o maracá, sobre todos esses elementos que, de uma certa forma, trouxeram alegria, né, e também esperança para a gente ao longo dessa semana. E o site vai ficar disponível ainda até o 30 de maio, então quem ainda não conseguiu acompanhar ou visitar e ver as obras ainda vai estar disponível no site do REC-TT. E é o momento da gente celebrar, porque em meio a tantas dificuldades, né, que nós estamos vivendo, devido à pandemia, devido a esse governo tão difícil, a gente ainda consegue fazer acreditar, né, fazer com que a arte e o pensamento dos povos indígenas estejam presentes no nosso dia a dia. Então, para mim também é uma grande alegria estar junto, né, desse grupo e poder compartilhar um pouco dos pensamentos e dessa forma criativa de trazer um pouco mais de cor, de música, de emoção para dentro das nossas casas, para dentro das nossas vidas, né? Então, eu passo agora para a Sandra Benites também falar um pouquinho do pensamento dela, a Naime, e estamos juntos aí nesse pulsar. Oi, boa tarde. Nhande Carudio. Eu fico muito feliz também de fazer parte desse grupo maravilhoso. São pessoas que
que sempre estão aí, né, lutando, e mesmo na dificuldade, na pandemia que a gente está enfrentando hoje, né, perda de muitas pessoas queridas, familiares, amigos, e mesmo assim a gente lutando, né, continua lutando para que a gente, na verdade, continua reavivando, né, a memória dessas pessoas que se foram, né, por causa do Covid, por causa de outras questões de saúde que nós atinge, né, nesse momento. E eu fico muito, na verdade, fico muito emocionada também de fazer parte desse grupo que nos fortalece, né? E esse grupo é uma das coisas que fortalece a gente pensar junto, né? E agradeço muito também as pessoas que fizeram, trabalharam também para acontecer esse evento, né? E apesar de virtualmente, mas é uma coisa que a gente continua falando por aquilo que a gente pensa, pensar o nosso objetivo, nosso sentimento mesmo de colocar isso com outras pessoas, trocar essas ideias, né? E eu acredito que nesse momento é tão difícil para todos estar junto coletivamente, isso nos fortalece e a gente fazer, caminhar, né? E eu acho que nós, Guarani, temos muito isso, essa ideia de que na tristeza e também na hora da tristeza a gente sempre busca, né? Se fortalecer junto, né? Coletivamente com todos as pessoas que estão aí, né, do outro lado, né, e eu estou aqui na aldeia Porto Lindo, onde é a minha origem, né, onde minha família está, e apesar que minha mãe faleceu, muito recente, e a gente está aqui para se fortalecer enquanto família, enquanto... eu acho que é uma coisa que é muito recente ainda, está muito ainda... um pouco ainda, essa dor ainda está muito forte ainda entre nós, apesar que a gente sabe que a gente sempre perdemos, né, as pessoas que a gente ama, isso faz parte da vida, mas estou aqui, né, na verdade, para contribuir nesse fortalecimento de todos, né, de todas. E eu estou aí, e depois eu retorno a falar de novo aquilo que eu me proponho a compartilhar e contribuir com os grupos e com as pessoas que estão assistindo a gente. Obrigada. Areté. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Sandra, Papá, Cris, Ana, Paola, que estão aqui dentro da sala. Vocês que estão assistindo nesse domingo e ouvindo e pensando tudo que a gente está vivendo, né? É uma montanha-russa. A gente vai passando por altos e baixos de forma tão instantânea que às vezes nem percebe, né, que as coisas estão num movimento tão frenético, e eu acho que essas iniciativas que estamos envolvidos, eu agradeço muito pela paciência que vocês tiveram, a organização teve, né, de nos acolher no RECTT, é algo que nos ajuda nessa montanha-russa louca que estamos vivendo, e é a parte alta dela, talvez, onde a gente pode enxergar, né, o horizonte, enxergar um pouquinho além de tudo isso que nos aflige. Talvez
seja um momento seja o momento em que a gente possa vislumbrar outros olhares, outras possibilidades e outras pessoas, e me encanta muito a possibilidade do evento ter reunido tanta gente boa, né? Tanta gente desconhecida e tanta gente conhecida, e tanta arte, né? Tanta arte diante do caos, diante da tristeza que todos nós estamos vivendo, todo mundo se esforçando para trazer para as pessoas o que de mais forte e belo tem em sua produção. Me encantou demais ver o formato do evento, ver tudo que se conseguiu reunir, tanta expressividade que toca, né? Que toca tantas pessoas. Eu acho que a gente está aqui para isso, nessa grande rede de pessoas que cada um na sua dificuldade e também no seu fortalecimento, porque a gente busca, de alguma forma, se fortalecer, né, para estar junto, para estar fazendo essas ações, tem contribuído um pouquinho para que a gente possa ter aí um mínimo de dias melhores. Eu quero deixar aqui minha solidariedade para a Sandra, que eu acredito que a tua presença aqui junto da gente e a gente junto de você é uma força, né, uma energia que a gente envia uns para os outros, e isso é o mais bonito, talvez, do nosso trabalho coletivo, né, da nossa coletividade, é o quanto nossa solidariedade ainda é potente e é forte diante do caos. Acho que é a nossa maior marca enquanto povos indígenas. É demonstrar essa solidariedade, é demonstrar a capacidade de execução de ações que pareciam tão difíceis e não são, porque quando a gente pega para fazer as coisas, a gente faz a nossa maneira, mas com essa solidariedade de compartilhar o que de bom a gente pode oferecer para todo mundo. Então, acho que, para começar, eu gostaria de dizer isso. Gratidão, Naine e Sandra e todos. É muita alegria mesmo sentir, né, essa energia desse coletivo, né, de todos que se juntaram, jovens, pessoas todas que trouxeram, né, a sua voz, o seu pensamento. E para a gente foi bem forte também, isso eu queria compartilhar, né, que ao longo do processo a gente teve, né, junto com a Sandra, que é uma pessoa que a gente admira tanto, uma grande companheira, e teve esse momento, né, da perda da mãe dela, uma grande anciã. Então, desejar meus profundos sentimentos e força, Sandra, para você e toda a sua família, né, você está aí na aldeia agora com seus parentes, então a gente sabe o quanto é difícil e sensível esses momentos, né, mas mesmo assim você, como uma grande guerreira, uma mulher muito forte, seguindo aí, trazendo esse eco, né, da palavra sagrada, que você sempre fala tão belamente, assim, né, sobrinha Dessu, e todo o pensamento mesmo, né, que as suas origens sagradas, que vêm da sua mãe, da sua avó. Então, para mim é muita alegria estar com você agora, mesmo você estando nesse momento tão delicado e sensível, né, e em nome de toda a nossa equipe, assim, né, tanto do Instituto Maracá, quanto do festival, assim, a gente acompanhou e sentiu e vibrou e rezou junto para te dar força, né, para que você continue semeando as boas e belas palavras por onde você passa. E dizer que isso, né, a Sandra está lá na aldeia dela, a gente está aqui também no Rio Silveira, né, e durante a semana também teve uns momentos que a gente não conseguiu acompanhar, porque ficamos sem internet, né, choveu muito na aldeia, e aí acabou a energia. Então, a gente tem todos esses desafios também, né, de se propor a fazer uma coisa nesse mundo hoje de tecnologia, e a gente sabe que a gente enfrenta muito essa dificuldade, às vezes, da internet, né, do acesso, e durante o processo, né, de se comunicar com os artistas, que eu fiquei me comunicando com várias pessoas, às vezes não tinha sinal de telefone, às vezes não tinha sinal de internet. Então, mesmo com todos esses desafios, a gente conseguiu montar um grupo lindo, né, com várias visões, e cada um da forma como trouxe, né, seja nos diálogos, seja nas performances, né, nos trabalhos que foram feitos exclusivamente para o festival, como fez o Xadalu, né, de uma forma tão linda com o Parente Guarani, o próprio Denilson, né, e tantos outros que se concentraram para trazer a sua arte para esse momento, né, que é um momento transformador
e desafiador que nós todos estamos vivendo, né? Como a Naine bem falou. Então, é isso, estamos de passagem, mas ao mesmo tempo semeando coisas que estão por vir, né? Essas palavras vão continuar pulsando e essa arte já está e vai continuar cada vez mais abrindo, né, portais de conscientização mesmo dentro da nossa sociedade. E aí eu acho que o Papá podia falar um pouco, né, sobre esse espaço, lugar da onde nós partimos no início, do início, né, que é Anheru, que é esse espaço sagrado no qual a gente pulsou quando pensou esse festival, que é falar daqui onde nós estamos, né, da Floresta Sagrada Anheru. Então acho que o Papá podia falar um pouco, né? Mais uma vez, salve a todos. Também quero falar um pouco do meu sentimento, que nesse momento a Sandra está passando, mas isso são sentimentos que é difícil alcançar o limite, porque é tão pesado, é tão grande que a gente não consegue alcançar o sentimento do outro. Mas vou dar um pouquinho do meu sentimento de coração, que é difícil perder a nossa família, principalmente a mãe, né? Mas que Nhanderu tenha um bom lugar, Nhanderu tenha de receber de volta, e Nhanderu vai cuidar e está bem com Nhanderu. Eu vou falar um pouco da questão do Nheru, onde a gente estamos hoje, um lugar sagrado. Nheru é úmido, é algo úmido, é onde é o sopro, o sopro de todas as coisas, onde se fala, tipo, o passarinho, cachoeira, vento, cigarro. E, no meio de tudo isso, nós também falamos, cantamos e assobiamos. Então, Nheru é um lugar muito sagrado, como a Mata Atlântica. Então, o Rekitetê veio para somar um pouco dessa luta, que essa luta deve caminhar adiante, daqui para frente, levar o Nheru de forma de pulsação de verdade, que o Nheru fica pulsando, e no meio de Nheru também há uns animais, insetos, tudo se pulsa, até mesmo a onda começa a pulsar. E é por isso que devemos abraçar isso com carinho. Esse Nheru levamos junto com o nosso pulsar. Apesar de muitas coisas estar acontecendo, a gente perde amigos próximos, irmãos, irmãs, e mesmo assim continuamos levar esse espaço, o nosso passo, barulho, né? Quando a gente pisa no chão, faz aquele barulho. Então, o barulho também é um barulho de sentimento, o pulsar. E é por isso que eu acredito muito nesse pulsar que o Tantã trouxe para que esse Nheru acreditasse mais. E o Nheru agora está mais pulsando mais do que nunca. E levar esse entendimento do Nheru como nosso pulsar
verdadeira a partir de agora, assim, eu vejo isso. Muito obrigado. Então, eu vou cantar um pouquinho do Nheru, que é a voz do Nheru, que a cigarra canta, que o tocoiró, né, que é a nossa cigarra. Então, a gente está ainda aguardando o Ailton Krenak, né, que ainda não chegou, mas deve estar quase pousando aqui com a gente nesse diálogo. E eu acho que a gente pode um pouco compartilhar, né? E eu estava pensando em pedir para a Sandra compartilhar um pouco com a gente da força feminina, né, de Nyandetsu, se ela sentir isso, né, de falar um pouco para a gente dessa força que é uma força presente também dentro da Nheru, né? Essa força feminina tão bonita e que a Sandra vem há tanto tempo falando, né? Dessa importância de Cunhangué valorizar, respeitar o Nhanderecó e também pensar, né, nas diversas formas dessa força feminina. Você desligou? Então... Eu não estou dando direito. A última fala, não escutei quase nada. Não sei se está muito lento, não sei se é para mim. Você não ouviu o que eu falei, Sandra? Não. Eu tinha falado para você falar um pouco da força feminina. Tá bom. Vocês estão me escutando direito? Sim. Eu não sei se vocês estão me escutando direito. Tá bom. Então... Estamos escutando, sim. Eu acho que... Isso. Tá bom. Primeiro, realmente, eu quero muito agradecer às mulheres, né, Cunhangué, que são Nhandetsu, que são responsáveis pela vida, né, pela nossa vida de existir, né, o nosso corpo, né, na Terra. Porque o Nhe, o espírito, é do sempre que eles falam que o Nhanderu, né, Nhanderueté, Nhandecieté sempre estão juntos, só que, na verdade, são de diferentes funções, né, que sempre existem, e por isso que nós sempre, para a gente estar bem, a gente precisa se equilibrar, né, tanto o espírito,
tanto o Nhandereté, né, que é o nosso corpo, e as duas sempre estão juntas. Todas as coisas, né, que para estarem equilibrado, né, a gente precisa sempre falar sobre o Nhandeseté, tanto o Nhanderueté, né? Eu sempre vinha escutando, né, como que as mulheres, né, o Nhandeseté, tanto o Nhanderueté, entende, né, essa percepção de como diz o Juruaquere, né, como é que a gente lida com essas questões, né? E por mais que às vezes a gente tenta, né, explicar para o Juruaquere, muitas das vezes tem muitas coisas que só nós, Guarani, entendemos o que é e como que é as palavras não traduzidas, né? Eu acho que as palavras não traduzidas são apenas vividas, e muitas das coisas, né, por exemplo, por isso que a gente temos os nossos recó, né, tecó, que é o Cunhanguerecó, existe vários tecó, né, tecó que são tecó dos homens, tecó das mulheres, tecó das crianças, tecó dos adolescentes, todos esses tecó, né, que eu acho que são super importantes, né, a gente entender, e eu acho que por isso que nós temos sempre essa ideia de caminhar, né? Eu acho que o caminhar, né? Eu acho que esse caminhar que eu guatá, né? Eu entendo que, por exemplo, a gente fala muito do tecó, né? Nhanderecó, o tecó, e o tecó está muito relacionado com a questão do tapé, né? Tapé é o caminho. E o caminho tem a ver com caminhada, né, que é o guatá. Então, esse guatá que é importante, né? Esse guatá que são desafios para a gente. Então, eu acho que esses guatá que são desafios, né? E nesses guatá, né, que a gente sempre entendemos que cada função é super importante. Por exemplo, por exemplo, os corpos que a gente chama, né, que eu acho que o Nhé tanto os corpos, né, quando a gente fala sobre guatar, o caminhar, a gente sempre pensa sobre o futuro, o Tenondé, né, o Tenondé para a gente é futuro, e a gente sempre pensa no futuro para a gente saber lidar com imprevisíveis, né, algo que acontece nas nossas vidas, né? E eu acho que essas imprevisíveis que nós ensinas a lidar com ela, né? E eu acho que esses imprevisíveis que eu acredito que falando essa ideia de que o que curar, na verdade, por exemplo, eu considero como curadora de algumas exposições e algumas artes, né? A gente não pensa só sobre artes em si, a gente pensa sobre esses como dizia o professor Bessa, né? esses produtores de saberes, né? Quem é que é o produtor de saberes, né? Quem que são esses saberes? A gente não olha só os saberes, a gente olha essas pessoas que produzem esse saber, né? E a gente não olha só apenas o resultado do saber. Então, todos algo que a gente coloca, por exemplo, o canto, né? A gente só não olha o canto, a gente olha os que cantam, né? Então, eu acho que, nesse sentido, tem várias formas de entender, né? Infelizmente, existem várias percepções, várias visões de mundo. Isso vai depender também de quem de que lugar que a gente está falando, né? E eu acho que isso é super importante para nós. Então, sempre eu olho muito a partir do ensinamento que a minha avó me dava, né? A partir do Cunhanguerecó. Então, Cunhanguerecó são
várias coisas, né? Cunhanguerecó, primeiro, é super importante quando o momento da gravidez, né? O momento da gravidez, o momento do sangramento, né? E aí tem todo esse processo que a gente tem que cuidar especificamente sobre Cunhanguerecó, né? Sobre aí que tem a questão do Cunhanguerecó. Cunhanguerecó, cada um tem o seu urecó que pode, né? Como que cada um pode, digamos assim, controlar o seu próprio tapé, né? O seu próprio caminho, né? O seu próprio caminhar. Então, nesse sentido, requer várias outras relações que a gente tem, né? Eu costumo dizer que todas as coisas, todos os nossos saberes, né? Para a gente continuar produzindo o nosso saber, ela requer esses elementos que a gente tem que ter em torno. Por exemplo, coisas, as plantas, né? Rios, as matas, a floresta, né? Todas as questões, eu acho que é super importante para nós, né? Por exemplo, o Juruá, esses dias eu estava falando sobre isso, é muito difícil o Juruá, o Jacueri, que não tem esse entendimento, é muito difícil entender por que o urubu, por exemplo, para a gente é sagrado. Para nós, Guarani, o urubu, por exemplo, é sagrado. Ela não é os animais, e se você pensar na lógica do, por exemplo, né? Segundo, né? Alguns mais velhos que contaram essa história falaram que o urubu, por exemplo, era uma pessoa sábia, né? Era uma pessoa sábia, quer dizer, é uma pessoa sábia que transformou, né? Na verdade, se transformou uma pessoa, se transformou o bichinho, por exemplo. Uma vez tinha 2 urubus na casa de gente, né? E aí eles falaram que o urubu era proteção para as crianças, né? Para não pegar doenças ruins, né? Então, a gente sempre tem a nossa relação não é separado dos animais, nem das plantas, nem dos rios. A nossa relação, o corpo, como se fosse parte esses elementos, né? A gente não consegue separar as coisas, o nosso corpo, o nosso espírito, desses elementos que estão em torno da gente. Então, por isso é que quando trata de saúde, quando trata de educação, quando trata de saber, a gente, tudo está relacionado. Eu não conseguiria trazer, né, algo, né, de saber e de conhecimento que a gente chama de arandu, né? O nosso arandu, ela não está ali no papel, né? Como muitas das vezes o Juruaqueri busca nas universidades ou às vezes nos papéis, mas o nosso saber, ela é prático, ela é vivência mesmo. Então, por isso que a gente não separa as coisas, né? Então, quando se trata desses curas, né, ou curar uma arte, por exemplo, a gente precisa, né, a gente não consegue separar as coisas, tem que trazer aqueles elementos junto, né, como se fosse uma casa inteira, né, porque, na verdade, é a nossa casa e as funções, né, cada elemento, cada base tem suas funções, né. Então, eu acho que, nesse sentido, eu acredito que é super importante a gente sempre, né, trazer esses elementos. Não dá para separar. Por exemplo, quando eu trato sobre as Nhandessi, né, fortalecimento da Nhandessi, ela também não está separada dos homens, né, quer dizer, estão juntos, né? Então, eu acho que um pouco isso, né, que eu venho tentando traduzir esses saberes, né? Para concluir esses saberes, na verdade, como a gente chama de Uirupá, né? O Uirupá, quer dizer, para nós, é um berço, né? É um berço
os seres da Terra, né? Esses seres da Terra são o berço, então, todos que são seres da Terra são parte do corpo da Nhandessi, né? Então, por isso que a gente chama de Urupá, que é o próprio Urupá, seria o Nhandessi Eté, né? Então, por isso que a gente chama de Nhandessi Eté, seria o próprio a Terra, né? Então, tem uma história que explica isso, mas eu estou falando apenas um resumo desses saberes que a gente carrega, né? Por isso que, independente da arte, ou na educação, ou na saúde, quando a gente discute sobre saúde, educação, cultura, arte, né? A gente não separa essas coisas, ela é um conjunto dessa totalidade desses elementos, né? Que estão ali. Uiacá, que a gente chama de água nascente, Uiacá tem a ver com a floresta, tem a ver com os animais. Então, todos esses elementos é que nos fortalece e que dá sabedoria para a gente continuar, né? Como Tecoporã, como a gente chama de Tecoporã. Todos estão relacionados sobre esses elementos, quer dizer, essa relação, nada está separado. Então, eu acho que quando se discute sobre essa importância do evento que vocês estão organizando, né, embora que seja virtualmente, mas é importante sempre a gente não esquecer disso, de falar para o Juruaquero, né, essa tradução, tentar fazer essa tradução, porque é super importante. Quando a gente fala, por exemplo, os cientistas falam que o aquecimento global, né, está na destruição da floresta, dos rios, dessas questões. Só que nós, indígenas, a gente sempre vem falando de uma outra maneira. Por exemplo, quando a gente fala sobre Ijara, né, Ijá das coisas, né, Ijá, quando a gente faz, por exemplo, o papá, né, o papá pode confirmar isso, né? Não vai, claro que ele tem uma sabedoria dessas questões do Ijara, né? Sempre a gente canta para ir para o Uiacá, né? Quando a gente vai no rio, quando a gente vai na mata, quando a gente vai trazer umas plantas ou uma árvore para construir uma casa, né? A gente sempre pede para o Ijá, né? Para esse espírito das árvores, espírito do rio, espírito das matas, né? Inclusive, quando a gente, na colheita, né, a gente também tem esses nossos rituais de a gente pedir para o Ijá, né, esses alimentos que a gente vai alimentar a gente, vai alimentar as crianças, né? Essa é uma forma de a gente preservar e respeitar a todos os seres da Terra, né? Então, esse é a nossa ciência, o nosso conhecimento. Só que, infelizmente, né, por conta dessa discriminação, né, esse preconceito que a gente passa, muitas das vezes acha que isso não é importante. É super importante enquanto nossa ciência, né? Então, por isso que é importante falar sobre essa questão, né? A gente nunca fala isso, essa preservação, respeitar o Ijá, o espírito da terra, o espírito da mata, o espírito da água, né? O espírito do Uiacá, né? Isso, na verdade, é uma forma de a gente preservar e respeitar e ensinar as nossas gerações, né? As novas gerações, para a gente dar continuidade o Tecoporã, né? O Tecoporará, né? Tensai, né? Tensai, que a gente sempre falamos. Então, esse processo que a gente vem trazendo a milênio, né? Não é de hoje, isso sempre, todos nós temos essa sabedoria. E aí, quando dessas questões hoje, né? Eu acho que não é que a gente não tem nossos saberes, é necessário se aprenda, na verdade, dessa sabedoria nossa que a gente
nós ensinas, né? É que a gente ensine isso, é super importante a gente falar isso hoje, né? Embora que muitos, né, ainda não estão conseguindo entender essa pandemia acontece. Esse é exatamente por não pedir para o espírito do Huracá, do Cabu, do Tatatim, né, que a gente está passando por isso. É para não acontecer essas coisas que a gente sempre fizemos isso. Na verdade, a nossa metodologia de ensino, de ensinar, né, para as próximas gerações. Eu acho que isso um pouco eu tenho para falar, né? Eu tenho tantas coisas para falar, mas eu acredito que essa é a minha contribuição para poder a gente pensar e refletir mesmo no que a gente está vivendo hoje, né? E essa pandemia levou muita gente, inclusive esses nossos arquivos vivos que a gente tem, né? Embora que a gente conversa, a gente guarda essas falas, essas palavras dessas Nhandessi, né? Infelizmente, por exemplo, a minha mãe, né, também se foi, e tem muitas coisas que elas levam com elas, né? E a sabedoria que eu acho que é muito triste, mas no mesmo a gente precisa se fortalecer para a gente levar adiante essa sabedoria que sempre nos ensinaram, né? E eu acho que em homenagem a todos esses Nhandessi que foram, né? Que são elas mesmas são Iberupá, né? Eu acho que é importante a gente continuar a preservar essas sabedorias, lutando e falando sobre essas coisas do Aranu que a gente carrega, todos nós carregamos para fortalecer e sempre não silenciar esses saberes que a gente sempre tem, tão importante como todos os outros saberes, né? Veté, Sandra, muita gratidão pelas suas palavras, Nembareté, né? Continue com essa força que você tem. E eu estava aqui pensando que durante o festival teve um momento, né, numa fala entre o Ailton, o Xadalu e o Denilson. O Ailton comenta que os povos indígenas são como caçadores de beleza, né? E fala também da arte ela ser como semente, né? Da arte como semente. E daí eu estava pensando em puxar a Naine, né? De perguntar para ela o que ela sente dessa relação, né? Dessa fala da arte como semente, né? E de ser caçador de belezas. Como que toca a ela sentir, né, uma reflexão que durante o festival, né, durante essa proposta do REC-TT, a gente se propôs a trazer um pouco essa reflexão mesmo, né, essa abordagem de pensar as possibilidades de semeadura, né, que a arte pode trazer para o mundo e também dentro do nosso próprio pensamento, né, porque a gente vive numa sociedade onde a monocultura do pensamento está por todos os lados. Então, a partir do momento que a gente começa a semear novos pensamentos e novas possibilidades, né, de ser e estar no mundo, eu acredito que possa haver uma transformação. Então, queria saber qual reflexão toca em você, Naine, desse ponto assim que foi falado ao longo do festival. Então, eu acredito que nós somos, né, essas sementes, e estamos começando a florescer, e quando eu digo nós, somos nós 4 que estamos aqui mesmo, né? Na nossa meia-idade, a gente começa a florescer, talvez, para espalhar outras sementes, e eu falo isso por mim, né? Por uma pequena trajetória que eu venho tendo, e isso me lembra muito algumas influências que eu tive na minha vida de alguns anciãos, alguns tios e tias que falaram coisas muito importantes, e uma delas é que sempre me acompanha e que eu tento praticar, é que a gente não pode se estranhar um ao outro, né? Nós, parentes, não podemos nos estranhar um ao outro, e temos sempre que olhar para a entrada do sol,
porque é lá que a gente se trata. Então, quando o sol entra, a gente tem que olhar essa entrada do sol e cantar para ele, para pedir um outro dia, que é um dia mais bonito, que seja um dia mais bonito, mais forte, que a gente esteja pronto para enxergar, né? Enxergar esse outro dia que nasce. Então, para mim, é uma das diretrizes que eu adotei para minha vida, é não me estranhar com esse outro, né? E independente de quem seja esse outro, entender que esses saberes todos transitam e o evento ele traz muito isso. Eu acho que a gente não está falando de obra de arte no sentido da estética que está todo mundo muito acostumado a ver. A gente está falando aí de espalhar sementes e de compartilhamento de pensamentos que são muitos e são muito bonitos. Eu queria falar um pouquinho dessa última mesa que eu mediei, que foi uma mesa muito bonita porque eu acho que ela representa as vozes que foram silenciadas, as vozes que tinham medo de falar e as vozes que hoje se levantam porque são sementes que deram flor, como a Lucilene e a Decélia, assim, mulheres fenomenais com trajetórias de luta muito forte, de resistência muito forte, e a Célia, em dado momento da mesa, disse que ela não sabia dizer em que momento nasce a arte indígena ou o indígena nasce da arte. E isso, para mim, foi muito bonito, porque a gente realmente não sabe, né? E não tem eu acho que um distanciamento de tudo isso, não tem uma divisão de onde nasce, ou para onde nasce e para quem nasce. Apenas nasce. É uma semente que é lançada e com o tempo ela vai brotando e aí ela vai lançando outras sementes, e eu acredito muito na força desse tipo de trabalho, assim como algo muito forte que a Lucilene disse que é agora a coragem de falar em público, que ela não tinha, e a capacidade de transformar as tristezas e dores em alegria. E isso é, assim, algo muito especial e que eu sempre ouvi das mulheres mais velhas da minha comunidade, inclusive algumas já falecidas, sempre me diziam que elas estavam sempre rindo porque elas não tinham por que chorar, né? Não existia motivo para tristeza, e isso é algo que eu tomei para mim, assim, que a gente sempre tentar, talvez, converter ou trazer outras experiências para além das tristezas e das dores que a gente sente. E eu sempre me lembro delas muito sorridentes a qualquer momento, ainda que na tristeza. Então, acho que quem acessa todo o conteúdo do evento pode perceber isso. E eu vi que aqui nos comentários alguém falou que está em repouso por Covid, e ver o material do evento foi como um remédio, um medicamento, e eu acredito nisso. Eu acredito piamente nessa potência de medicamento que tudo que a gente tem aqui no RECT tem, porque tem esse tom do compartilhamento e de dores que são curadas através da arte, e isso se propaga aí numa grande corrente que toca todos nós. Eu acho que a gente tem diversas expressões, mas todas essas expressões culminam no bem viver, no bem-estar e nessas tecnologias de sobrevivência que todos os povos indígenas mantêm, né? Eu fico muito feliz, assim, de ver tudo isso se projetando. Hoje eu conversava com a minha mãe sobre a astronomia terrena, e a gente estava falando do rastro da Ema, né? E da árvore que segura o céu. E isso tudo é uma atualização do ser, né? Uma atualização da nossa entidade, da nossa memória. E eu acho que todas as pessoas precisavam atualizar isso para não cair no vazio, nesse imenso vazio que o sistema causa nas pessoas. Porque quando a gente não tem essas narrativas ou não tem algo que nos sustente enquanto memória, a gente deixa um espaço aberto para o nada. E o nada vem com o que o sistema nos impõe, né? Que é o universo do consumo. Porque aí parece que a gente tem que se preencher o tempo todo com a aquisição de bens. E quando a gente adquire esses bens, muitas vezes a gente percebe que ele não tem valia nenhuma na nossa vida. Mas é porque está preenchendo talvez um espaço de uma subjetividade ou de uma memória que muitos de nós não têm preenchido, que a gente não consegue contar.
Então, eu penso que ainda que a gente tenha as experiências ruins, porque eu já ouvi muita gente falar assim, mas vocês falam das coisas bonitas porque vocês têm histórias bonitas, ou têm famílias bonitas, e eu digo que isso não é uma unanimidade, porque tem tanto sofrimento também, mas talvez seja a maneira como articular tudo isso para construir, né, essas fugas ou essas maneiras de enfrentamento da realidade do caos que a gente vive, principalmente agora, em que a gente tem que se manter alerta para poder ficar vivo, né? Todo dia é um dia. Eu acho que nada mais indígena do que viver o momento, do que viver o dia de hoje, porque amanhã a gente realmente não sabe, e que todo mundo busque construir suas memórias, né? Ainda que elas não sejam tão empáticas quanto a gente gostaria que fosse, mas são instrumentos para nos preparar para todas as situações que surgem, né? E aí vem toda essa enxurrada de questões que nos invade, que às vezes nos desequilibra, mas quando a gente tem algumas construções que nos ajudam, até a flor do maracujá que abre no quintal é motivo de celebração, né? E o urubu a gente passa a ver de outra forma, porque ele nada mais é do que um limpador do ambiente natural, né? Ele limpa o ambiente para a gente, mas a gente maltrata tanto ele, né? A gente vê ele de uma forma tão feia que esquece dessa função dele dentro do nosso ecossistema. Então, eu acho que quando a gente olha agora novamente as obras do Rectiti, que a gente possa olhar também com essa visão das nossas reconstruções. Todos nós temos nossas construções e devemos fazer nossas reconstruções a partir delas, porque assim a gente consegue sobreviver. E eu sempre gosto de dizer assim, que é melhor ser alegre que ser triste, né? Porque senão a gente dá espaço aí para esse sistema que corrompe e que nos adoece. Acho que é mais ou menos por aí. Muito bem. Então, as meninas estão arrasando hoje, né? Parabéns. Então, eu vejo assim que o RECTT veio de um trabalho de vocês, integrações juntos, tem uma... na verdade, vocês pegaram isso, abraçaram essa causa do pensamento, do pulsar, e eu vi e eu senti que através desse RECTT, desse festival, houve muitas oportunidades para jovem que está lá na base, ou está lá escondidinho, né? Como a Naine falou, que não tem pessoas que não conseguem até mesmo falar, ou até mesmo se sente um pouco acanhado, né, de se expressar. E houve através do festival, houve essa transcendência das pessoas que estão lá quietinho, né? E através do festival, eles puderam se expressar e se expressar bonito, mostrar um trabalho bacana, perfeita. Inclusive, nasceu o ânimo e veio outra vez vigorar a vontade de viver. Quando dei uma oficina para o jovem, eu via o brilho dos olhos do jovem brilhar, assim, nossa. E depois a gente falava que vai estar no site, vai estar todo mundo bem do trabalho. Eles ficavam maravilhosos com esse trabalho que eles estão fazendo, né? Não é um trabalho, mas é um divertimento, de valorização deles próprios, fazendo o que está sendo valorizado por muita gente. Então, eu vejo assim que o festival Rectutã, junto com o Nheran, vieram para fortalecer o sonho. O sonho de todo mundo. Até eu mesmo comecei a sonhar
de novo? Será que o que a gente pode estar fazendo melhor? O que a gente pode estar mais aumentar a equipe do Requetutê, fazer mais um projeto mais maior, um pouco maior, para chamar muita gente, que a gente, claro, que a gente queria chamar todo mundo para participar e ter mais espaço para isso. Então, eu comecei também a sonhar nesse sentido, e também quero dizer que, através do festival, muitos artistas puderam se expressar e puderam mostrar seu trabalho, falar do seu trabalho. Isso foi uma grande importância que o Festival de Requetutê mostrou. E para mostrar, claro, precisava de uma equipe bom. E vocês são equipe bom. E vocês são equipe que deram conta. Então, eu vejo assim que o Requetutê foi bom para o artista acordar e, inclusive, se expressar e perder essa acanhez, né? E conseguiram se expressar e ter esse ânimo de voltar para a vida. Então, é isso, gente. Então, seguindo aqui um pouco na reflexão do papá, né, eu queria lembrar uma reflexão do início das reuniões que nós tivemos, né, do grupo de curadoria, que a Naine trouxe uma reflexão falando, né, que a beleza também desse festival e a delicadeza também, que seria desse festival estar acontecendo fora de instituições, né, de uma certa forma, uma iniciativa que vem desse pulsar dos nossos sonhos, como o papá falou, né, de querer ver esse movimento de despertar os jovens, os artistas, os pensadores, né? E isso foi acontecendo em várias camadas, né? A partir do momento que começava a ir atrás, né, de um artista, de um cineasta, de um fotógrafo, e a gente via esse pulsar acontecendo de uma forma muito natural, assim, né, entre nós, que não temos lá grande experiência também em fazer isso, mas foi um movimento muito natural que foi acontecendo, né? E isso foi muito bonito. E quando a Naine trouxe essa reflexão, né, de que esse festival acontecia fora das instituições, eu falei, realmente, a gente tá com um grande desafio, né, de fazer uma coisa nossa mesmo, do nosso modo, né, do nosso jeito, e isso foi muito bonito. E ao longo, né, do processo, eu acredito que algumas pessoas, né, que estão aqui acompanhando essa nossa conversa hoje, podem não ter assistido alguma coisa, né, passaram vários filmes, e eu tenho uma grande admiração pelo cinema indígena, porque eu acredito que tem uma potência, né, de fala e uma potência de luta dentro do cinema também. E são muitos os cineastas indígenas que têm trazido a sua poética através dessa arte em movimento, né? Então, se alguém perdeu, não conseguiu assistir no dia, o filme está disponível, né, no YouTube do Instituto Maracá, eu acho que do canal do Selvagem também. E dá para acessar e assistir esses filmes, né, de uma forma tranquila, ou assistir de novo. Então, acho que é uma possibilidade muito grande também de estar em contato com essas outras formas, como eu disse antes, de ser e estar no território, né? Então, o cinema indígena ele tem trazido essa potência que me anima tanto, me dá uma esperança, né? Ontem mesmo nós tivemos a belíssima apresentação, né, do filme A Última Floresta, que traz a fala sagrada dos Yanomami, fazendo toda uma luta e um rezo também, né, em defesa das florestas que vêm sido corroídas pela mineração. Então, a partir do momento que esse eco, né, poético vem através do cinema, né, o cinema Machacali também, que é tão potente, né, e que tem uma produção muito grande em defesa dos territórios, em defesa da cultura. Os Guarani Brá também tem uma produção muito bela, né, com jovens cineastas que estão trazendo aí também a palavra sagrada da Nyeri. Então, para dar esse toque, né, se alguém perdeu, que dá para acompanhar ainda os filmes no site, né, do festival. E uma coisa que o papá comentou também, né, que quando estava dando a oficina,
Não sei se todo mundo visualizou lá no site, mas antes, né, na preparação para o início do festival, a gente fez algumas oficinas, que a gente chamou de Oficina Nheru. E essas oficinas aconteceram aqui na terra indígena Rio Silveira, no ponto de cultura Buaranduporã, e aconteceu também lá no Jaraguá, na aldeia Itacupé. Né? Então, o Papá coordenou aqui e a Tamicuã coordenou lá no Itacupé. E foram momentos muito importantes, assim, porque esse sonho do Nheru, né, de fazer essa valorização, esse respeito à sagrada floresta, né, que nos rodeia, em toda essa região sudeste, que é uma região muito sofrida também, né, pelo todo o processo de colonização, de capitalismo, de globalização, a gente viu, né, as nossas florestas sendo enxugadas, né, sendo totalmente corroídas por todo esse progresso, né, que está estampado na nossa bandeira. E aí a gente teve essa ideia de fazer as oficinas Nheru para fazer esse diálogo com os jovens, para trazer essa reflexão sobre as histórias, e a partir daí eles começaram a criar obras, né? Então essas oficinas elas foram muito importantes, né? Que na verdade foi só uma pequena pincelada. A nossa ideia é continuar, né? Porque esse projeto Nheru já vem de muito tempo e ele pulsou aqui durante o festival, mas a ideia é que a gente continue a fazendo outras oficinas, né, em outros tecoá, em outras comunidades, com mais jovens, e desperte, né, cada vez mais tanto a palavra, quanto o pensamento, quanto a arte que brota dentro de cada um de nós, né, de cada um dos jovens, as crianças. Então, esse momento, né, de pensar em Nheru e essas oficinas foi muito importante também na organização do festival e na concepção mesmo, né, de como que seria trazer essa potência tanto do pulsar que o Tutu se propõe, quanto do Nheru, que é esse lugar, espaço onde estamos, onde habitamos e onde resistimos também. Então, é um pouco isso assim que eu queria trazer, né, de fala, e dizer também que agora no mês de maio a gente vai começar também um curso, né, através do canal Selvagem com o Carlos Papá, falando um pouco mais, né? Quem quiser estudar um pouco mais sobre o escuro, né? O Puntunjerá, sobre Nheru, sobre o Tutã e todos esses outros pulsares, vai ter um curso através do Selvagem, né? Desse ciclo de estudo sobre a vida. Então, quem quiser acompanhar durante o mês de maio vai estar tendo alguns diálogos também sobre isso. E eu acho que são essas reflexões. Não sei se a Sandra e a Naine querem trazer mais alguma fala, algum sentimento. Então, eu gostaria, né, de perguntar para algumas pessoas se querem perguntar algumas coisas, se querem saber mais alguma coisa, de repente, eu acho que também é super importante a gente escutar os que querem perguntar algumas coisas ou querem saber de algumas coisas. Está aqui, na verdade, escutando e está muito maravilhoso. Mas, assim, o que eu falei, na verdade, é aquilo que eu penso e o que na verdade, eu vinha entendendo, refletindo, e eu quero, assim, escutar mais pessoas, talvez, como que a gente pode... É forma de conversa mesmo. Bom, enquanto a gente dá um tempo para alguém que queira perguntar algo, eu quero voltar, então, à questão da organização, e que naquela reunião eu fiquei muito grata pelas palavras do Papá, porque para mim o evento já estava montado, então não seria necessário mais alguém, né? E quando agora ele fala que ele voltou a sonhar, eu acho que é justamente isso. E quanto à organização não institucional, é algo muito importante, porque se a gente parar para pensar, a gente já realiza isso há anos, séculos, milênios, eu não sei muito bem, porque as festas internas, os rituais são organizados por nós, né? O que talvez nós ainda tenhamos que dominar são as burocracias, que nos impedem de agir da forma como a gente gostaria. Porque quando a gente se desloca aqui para esse outro mundo, a gente tem muito papel para poder resolver coisas, e aí a gente, às vezes,
tem que lidar com recursos e falar com parentes que não tem a conta bancária, ou não tem o RG, ou não tem o CNPJ, e isso tudo é muito, muito complicado ainda. Então, o que me deixa muito feliz também é saber que a gente tem lidado com essas burocracias e até, inclusive, mudado algumas delas, e tem as parcerias que não querem falar ou sobrepor nossos pensamentos, mas estão no apoio, né, e fazendo com que as coisas aconteçam da forma como a gente gostaria. Então, eu tenho muito a agradecer a forma como todo mundo vem atuando dentro dessa rede que se formou, e eu quero ver muito mais, né? Ver muito mais RECTT no próximo semestre, no próximo ano, ver outros parentes que a gente ainda não encontrou, mas que a gente vai encontrar, com certeza, eles vêm chegando cada vez mais próximo desse movimento. E é isso, agradecer vocês que estão assistindo nessa tarde de domingo. Aqui para mim são 16h11, para vocês já deve ser 17, né? Só isso. Às 19 horas, né? Muito bom, Naine, Sandra, gratidão aí pelas palavras, pela companhia, pelo coletivo, né, por somar junto. E a gente ficou aqui aguardando perguntas, mas não sei se parece que não houve muitas perguntas e tal, mas de qualquer forma, acho que foi bom ouvir cada um e sentir, né, esse nosso encontro, essas nossas falas e essas nossas existências que vão se tecendo, né? Então, enquanto Instituto Maracá também, eu fico muito feliz, né, de estar podendo trazer essa proposta, né, de resistência e de ficar semeando cada vez mais muitos pulsares, né, dentro da gente. Então, agradeço muito também a Adriana, a Ana, né, que junto com a gente teceu todas essas ideias e esses sonhos juntos. E lembrar a todos que daqui a pouco, às 19 horas, a gente vai ter a apresentação do Kunumi, né, o Verá Mirim, lá da aldeia do Grucutu, que vai trazer também uma poética, né, ele tem feito muitos trabalhos fortes, né, trazendo a filosofia do pensamento guarani-biá através do rap, através da arte, né, que ele se propôs a criar. Então, hoje vamos ter essa apresentação dele às 19 horas, para quem quiser e puder acompanhar também. Parece que teve alguém que fez uma pergunta querendo ouvir um pouco mais sobre o tutã, querendo entender melhor sobre o tutã e esse pulsar, né? Acho que é essa pergunta que fizeram. E saber também, foi falado do saber que se transmite pela vivência e da astronomia terrena. O que traz a astronomia e o poder é poder ensinar para o indígena e o Juruá também, ajudando na reconexão. Então, tem essas duas perguntas sobre o tutã e a astronomia, que acho que a Naine comentou, né? Então, se a Naine quiser começar respondendo, depois o Papá ou a Sandra podem falar do tutã também. Posso sim, eu vou falar uma parte, né? Porque a gente não tem tempo de falar tanta coisa. Exatamente. Aliás, duas coisas. Bom, primeiro que o povo terreno é um povo agricultor, mas agricultura familiar indígena, tá? Não é monocultura e agronegócio. Inclusive, muitas famílias vivem da venda desses produtos nas cidades, e uma das ações da astronomia é que ela rege o sistema de plantio. Vou dizer para vocês que eu tento seguir ela para plantar aqui no meu quintal, que é bem pequeno, então eu sigo um pouquinho as fases da lua, para ver se eu consigo fazer, dar fruto, e tá bem bonitinho, sabe? Daqui um dia eu vou tirar umas fotos, porque as minhas frutinhas já estão dando resultado, salvo algumas que eu não consigo fazer brotar, e aí talvez seja uma questão de solo, né? Mas eu sigo bastante as luas para fazer esses plantios e também as colheitas, né? Então, assim, os plantadores mais antigos, eles seguem também ainda. E nas minhas duas gravidez, eu fui cuidada pela minha mãe através também das luas. Ela sabia, por exemplo, se era menino ou menina, e a data do parto,
de acordo com a mudança das luas e sabia se as crianças estavam bem por conta da movimentação delas quando as luas mudavam. Então, toda a minha gravidez, o meu pré-natal foi feito com o médico e foi feito com a minha mãe, porque ela sabia fazer e me ensinou, né, obviamente, me explicava cada movimento e as viradas de lua, para eu poder contar quando é que as crianças iriam nascer. No pós-parto, ela fez muitos preparos de banhos também, seguindo a lua, e isso tem uma história que é muito interessante, porque a gente pode pensar no que vocês falam de depressão pós-parto, né? E eu já fiz muitas relações pensando sobre isso, desse cuidado do pós-parto, que nós fazemos, os povos indígenas fazem muito esses cuidados, e talvez seja para evitar aí todos esses problemas, porque a gente pensa que o parto tem só 40 dias para o cuidado, quando na realidade não é, né? Precisaria aí talvez de um outro tempo ou de outras formas de cuidado para o corpo voltar para o lugar, e a gente fala da mãe do corpo, né? Para ela voltar para o lugar e acalmar. Minha mãe fala assim, a gente precisa acalmar a mãe do corpo depois do parto. Então, na realidade, essa movimentação do céu, ela rege muita coisa na nossa vida. Ela nos mostra muitas coisas também, algumas constelações, eu não sei se vocês sabem, às vezes elas desaparecem, elas aparecem, e esse aparecimento e esse desaparecimento marca algumas datas também. Algumas dessas datas e dessas celebrações eu cheguei a ver, outras não, mas eu conheço apenas de alguns registros, e inclusive a gente fez uma cantoria há um tempo, acho que umas 3 semanas atrás, de Mulheres Terena, que foi algo como um marco, porque nós não tínhamos cantado em grupo há muito tempo, né? E foi antes de uma celebração dos pajés, a grande noite dos pajés, que culmina na Semana Santa e que tem a ver com esse trânsito no céu também. E aí eu falo isso mais por conta aí de umas leituras do Visconde de Toné, que fez o registro e fala dessa movimentação do céu. Foi muito forte, foi muito bonito, porque quando nós conseguimos cantar, voltar a cantar junto, nós vimos outras possibilidades aí de fortalecimento que a gente não estava praticando. Então, assim, tem muita coisa assim que eu acho que pode ser dito e pode se falar das constelações, porque tem o Jabuti, tem a Ema, tem a Anta, e cada uma tem sua função aí dentro desse universo cosmológico tão grande. Aí, se a Sandra quiser falar um pouco sobre o tutã, sobre esse pulsar. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tutã, na verdade, o pulsar, que eu acho que é tão interessante esse tutã de pulsar, que pulsar, na verdade, é a tradução, mas o tutã tem vários significados para nós, Guarani, na língua Guarani, né? E eu achei tão interessante que o tutã, ela, no mesmo tempo, às vezes ela traz emoção, às vezes ela surge a partir da emoção, às vezes a partir de outras questões, né? Que o tutã, ela sempre é um sentimento, ou seja, no próprio sentimento, né? É engraçado que o nosso para nós, Guarani, né? O sentimento, ela está muito associada com ar. Ar quer dizer o próprio estômago, né? E é engraçado que eu lembro que nós temos a nossa crença, né? Que por exemplo, quando a gente é orientada, né? As mães, ou os mais velhos, as pessoas sempre são orientadas para não assustar a criança, né? Como até mesmo quando a criança é pequena, recém-nascida, ou quando a criança está dormindo, né? Ou a pessoa mais velha que está dormindo, a gente não pode fazer barulho muito grande, né? Por exemplo, barulho, essas coisas, para não assustar o das pessoas. Quando a pessoa diz que está assustada, inclusive as crianças, né? Quando a criança se assusta, né? Ou quando ele está dormindo, a criança está assustada, a criança dormindo, quando ele leva susto, né?
pode dar vômito ou diarreia, né? Porque tem a ver com sentimento assustado, né? E mais ou menos isso, essa questão do tutu também, né? O tutu, ela tem um momento dessa tensão e um pouco também do próprio puiatiti, né? A gente também tem puiatiti, né? Puiatiti tem... eu acho que isso é uma coisa que eu achei muito interessante, que esse festival, né, Tutu, ou Puçá, ela é um pouco... Ela tem essa ideia de provocar também, mas é uma coisa assim, não é tão igual os juruaqueiro, né, que faz coisas assim, tudo como se fosse tudo dentro da caixinha, né? Mas, na verdade, o PT, eu acho que ela é um pouco autônoma, ela tem mais autonomia e liberdade de criatividade, né? Eu acho que isso é muito lindo, né? O PT já é a palavra PT já é uma coisa assim de uma coisa assim mais não é uma coisa assim que te obriga a fazer algo que às vezes não está dentro do... É uma coisa assim, eu acho que eu diria mais sustentável, né? Mais sustentável de uma forma mais harmoniosa, né? E eu acho que eu tenho um pouco essa sensação também. Eu acho lindo, né? Todos os parentes e não parentes, né? Que estão envolvidos têm essa liberdade, essa harmoniosa, né? Essa harmonia, né? De falar sobre essa questão. Então, eu acho que é um pouco assim, essa sensação de muito boa mesmo. Eu tenho essa liberdade de falar sobre isso, né? Porque eu acho que é muito gostoso isso, mas tem uma coisa que eu acho super interessante de fortalecer, de alegrar também o próprio nosso encontro, né? E eu acho que é isso, assim, eu tenho uma coisa assim para falar sobre isso, eu acho que é explicar mesmo o processo do PP, eu acho que esse PP eu passo para o papá, né, para ele explicar melhor sobre o processo e eu acho que assim também eu fico muito emocionada mesmo de acontecer esse PP maravilhosamente da forma do nosso jeito mesmo, né? Do nosso jeito de pensar, de falar, de expressar nosso sentimento, né? Nossas palavras, né? Então, é isso, e eu passo a palavra para o papá. Até. Antes de eu passar para o papai, eu só vou fazer mais uma pergunta, e aí ele já emenda e já fala junto. Que o Maurício Camargo, ele pede para falar sobre a importância dos sonhos no fortalecimento da conexão com a Terra. Então, acho que isso também tem a ver com o pulsar, né? Acho que o papá pode seguir falando desses dois. O, o pulsar seria o REC, eu pensei assim, de que, pensando na tecnologia, e o tantã é quando é movimento, a tecnologia não funcionaria se não houver a tecnologia, se não houver a tecnologia não funcionaria se não houver o tantã, porque o tantã são responsáveis de a gente estar em pé. Então, para tocar ou para usar a tecnologia, eu tenho que estar vivo. E a tecnologia precisa de quem está vivo. Então, se não estiver vivo, a tecnologia também não vale nada. Então, o que eu pensei, que é o REC para guardar memória, então,
precisa do pulsar, tem que estar batendo tem que estar, né, batendo o coração para poder ter esse sentimento ou essa expressão para poder fazer o REC, que vai lá apertar ou vai estar pintando ou vai estar filmando, vai estar falando ou vai estar cantando, mas para isso tem que estar pulsando, tem que estar vivo. E aí, para passar o que a gente sente e também trazer a expressão dos artistas para para que as pessoas conhecessem, precisa o pulsar funcionando. Então, é por isso que hoje estamos falando um ao outro, mas o nosso coraçãozinho está lá, batendo. Então, acho que o REC caiu muito bem nesse contexto. E Tutã também, no Guarani, Brá, Tutã, também é onde há muito, por exemplo, onde há muito batimento conjunto. Então, onde há muito, por exemplo, se eu falar assim, Auatitã, por exemplo, um lugar que tem muito Auati, mas é Auati pulsando, porque pulsa através da terra. E tudo quando é muito ou pulsa, né? Então, tem a ver com o espírito, respiro da terra e, no mesmo tempo, o pulsar de todo o universo. Então, por isso que é a atitã, ou né? Então, a gente baseou nesse sentido de que a arte tem que haver com a expressão, manifesto e seu sonho, e com isso tem que haver o batimento, né, cardíaco, para poder ficar fazendo o seu sonho se transformar. Em falar em sonho, vou responder a quem mesmo? Maurício... Peraí, deixa eu já confirmar aqui o nome dele. Maurício Camargo. Camargo. Através do sonho, que quando a gente está dormindo, às vezes a gente tem um sonho, porque o nosso espírito está tem um tempo de deixar o corpo lá descansando e se alimentar através da energia do escuro. Então, o espírito precisa se alimentar através da energia do escuro. Então, ele sai para vagar. E aí, nesse vagamento, é que ele começa a ver o mundo, as imagens, né? Coisas que talvez você pode sonhar um lugar que você já passou muito tempo atrás, aí você fala assim, nossa, eu já passei aqui. Ou então você vai se lembra, olha, já sonhei aqui, já passei antes aqui. Então, a conexão com a Terra é muito forte quando o corpo descansa, porque o corpo precisa ser alimentada pela energia, e o espírito vai se alimentar pela energia do escuro. E é por isso que a gente sonha, porque está lá quietinho, é o momento de a gente ter uma sensibilidade maior. E é por isso que a gente sonha e a gente acredita nessa sensibilidade maior do que não é
nós, sim, é uma energia que vai captar todas as informações onde passa no nosso cérebro para poder a gente ver como se fosse um 3D espiritual. Então, é por isso que a gente sonha com esse universo do sonho, que é a Terra, onde a gente está descansando. E bem-vindo, Ailton, tio Ailton. Estamos aqui e estamos já levando sem ser permissão de levar essa nave, e a gente acabou levando essa nave sem por onde levar, mas a gente está levando. E agora essa nave agora fica na sua responsabilidade. Bem-vindo ao REC TT. Que palavras maravilhosas que, enquanto eu não aparecia na imagem, eu podia ouvir sobre essa maravilhosa observação sobre o sonho, quando o nosso espírito pode buscar outra paisagem para além dessa que as nossas retinas fatigadas, como diz o poeta José Maria Wisnik, citando outro poeta, que é o Drummond, que falava que essa vida elétrica, essa vida que, no dizer do nosso querido Chadalu, quando ele e o Denilson me acompanhavam no encontro, ele disse que, ouvindo de um Tcheramói a expressão de que essa terra, esse mundo que nós compartilhamos, essa realidade ampla, global, ela é um tempo voraz. Tempo voraz. Eu achei muito sentido na expressão tempo voraz, que eu não sabia que na tradição guarani, especialmente, né, ele é também essa tradição imbiá, onde ele diz que a terra, essa terra, a segunda terra que nós habitamos, ela é um tempo voraz. E eu fiquei pensando no sentido profundo dessa expressão, tempo voraz. O que acelera a nossa psique, nossa mentalidade, o que nos imprime urgência, é exatamente a ideia de que o tempo é uma flecha sempre avançando num sentido como se fosse o infinito, sem limite. E essa flecha que avança no sentido prospectivo, quer dizer, caçando outra coisa, outro momento depois daquele instante, ela é mesmo a produção de muitas enfermidades, doença, e agora nós passamos por esse abismo que é chamado de Covid. Ele é um lugar onde essa flecha do tempo está atravessando com o sentido voraz, voracidade. E não tem expressão mais adequada para descrever o tempo que essa humanidade terrena está experimentando. Ela é cheia de angústia. Ela é carregada de temor, como se a gente estivesse pisando num chão que está rachando debaixo dos nossos pés. Eu percebo isso nas pessoas. Mesmo as pessoas mais
bem, digamos, estruturadas dentro dessa cultura moderna, ocidental, eles estão expressando uma preocupação com a voracidade desse tempo, esse tempo que devora tudo. Oi, Naine, querida, boa tarde. Boa tarde, Ailton, tudo bom? Eu falei que eu tô estourando uma pipoca aqui, mas estou ouvindo vocês, então... Ai, que coisa boa, pipoca, viva! Eu até queria dizer a vocês que eu demorei para chegar aqui na nossa canoa, na nossa nave, porque eu tive uma visita aqui na aldeia de um pessoal que estava muito feliz de estar chegando por aqui nessas circunstâncias que é proibido visitar, e eles tinham trazido alguma caça que eles queriam compartilhar. E como já faz tempo que eu não tinha oportunidade de comer caça, eu não resisti ao apelo. Eu fui para a casa deles para a gente compartilhar essa caça, comer, e já era 4h30 da tarde quando eu vi que eu tinha que voltar para minha casa, ligar o computador e estar diante de vocês nesse compromisso nosso que deveria ter começado às 16 horas. Então, eu vejo que eu me atrasei muito, mas eu fico também muito feliz com o fato da gente ter desenvolvido, compartilhado entre nós, uma capacidade de pôr a nave em funcionamento, mesmo quando a gente não está toda a tripulação presente. É saudar a Sandra. Oi, Sandra, querida, nosso sentimento, sabendo que você está passando um período de luto, e nosso abraço, querida. E que bom que você pode estar um pouquinho junto com a gente, fazendo esse contágio positivo com seus parentes, com seus amigos, que isso possa também te alimentar essa subjetividade necessária para a gente passar tanta dor, tanto aperto. É voraz o tempo que nós estamos vivendo, é disso que eu estou falando. Essa voracidade, você olha para um lado, foi embora um primo, você olha para o outro lado, foi embora uma avó, uma mãe, um tio, um avô, um amigo, um colega de infância. Então, assim, não tem mais nada ficando de pé. Nada tem garantia. Quando eu juntei aqueles textos que eu chamei de O Amanhã Não Está à Venda, eu não imaginava que eu estivesse me aproximando de uma narrativa tão virtual, que não é brincadeira. Sobre o amanhã, a gente não tem garantia nenhuma. Se a gente marcar um encontro amanhã cedo, mesmo que seja virtual, a certeza de que nós vamos todos poder ligar o computador é um bingo. É assim, bingo, deu tudo certo. Então, quando a gente consegue reunir 4, 5 pessoas no mesmo horário, numa telinha dessa, a gente tem que cantar vitória, porque a possibilidade de um de nós não aparecer é muito grande. Bom, um abraço daqui de casa, daqui da aldeia Krenak, onde nós estamos, na beira do Rio Doce. Obrigada por tudo. Obrigada mesmo. Todos os parentes que sempre, e não parentes também, que me deram apoio, força nesse momento. Obrigada. Sabemos que a gente não está blindado em lugar nenhum. E os nossos parentes que estão na floresta, igual os Yanomami, quase que toda hora a gente tem uma notícia também dessas que dói o coração. É como se não tivesse mais um lugar que é um reduto para viver a tranquilidade. Essa semana eu fui convidado por uns parentes que tomaram a iniciativa de fazer uma publicação chamada Caminhos para o Bem Viver. E eu já vinha animado com essa ideia de cada um de nós oferecer um texto
uma carta, são cartas para o bem viver. Então, é uma declaração de desejo de que a gente possa viver a experiência que é muito invocada pelos povos originários, que é o bem viver. Essa ideia do sumak kawsai, na língua dos nossos parentes quechua, né? Sumak kawsai, que, traduzindo para o espanhol, com essa ideia de bem viver, eu até fiquei estranhando, porque achei que tinha que tomar cuidado para não virar uma apropriação dessa ideia de bem viver. O pessoal urbano, o pessoal que vive a realidade do mundo urbano, alimentado pelo artificialismo da indústria, inclusive da indústria de alimentos, de conforto, eles podem achar que bem viver é viver bem. Viver bem no sentido materialista. Viver bem no sentido materialista é você ter certeza de que você pode ir no supermercado, que sempre vai ter comida. Você vai estender a mão para a gôndola e vai ter um pacote para você comer. Você vai precisar de um medicamento e vai ter uma farmácia, ou vai ter um hospital. Então, é uma ideia de que esse aparato físico, esse mundo da mercadoria, ele vai estar sempre ali, nos garantindo que sempre tem mais. É como aquela piadinha sem graça que diz: lá de onde veio isso, tem muito mais. Que é uma ideia corrompida do sentido de viver em respeito aos outros seres. Porque não tem nenhuma garantia que de onde veio o que nós temos hoje vai ter amanhã também. A possibilidade de amanhã não ter nada do que nós temos hoje, pensando materialmente, é tão grande quanto a possibilidade da gente ir dormir hoje e não acordar amanhã cedo. Eu sei que tem gente que não gosta de ouvir um comentário desse, porque eles falam: você não deveria estar dando uma mensagem positiva para a gente? Vocês se encontram para fazer um festival chamado REC TT, que invoca o pulsar do coração, esse sentido tão maravilhoso da vida. Vocês não deveriam trazer um monte de mensagens edificantes para a gente? Aí você vem apavorar a gente, dizendo que a vida pode acabar de uma hora para outra. Mas nós sabemos que a vida pode acabar de uma hora para outra. Esse maravilhoso hálito que nos permite fazer nherê, 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 nherê porã, nherê. As boas palavras, elas precisam alimentar o nosso ser. Mesmo que a gente não tenha garantia de nada. Então, bem viver, gente, não é viver bem. Tem muita gente confundindo urubu com papagaio. Tem muita gente espalhando por aí essa história do bem viver como se fosse uma commodity. A gente pode vender uma nova commodity para o mundo dos brancos, que é o bem viver. O que é esse bem viver? O bem viver é um segredo dos povos originários. É uma caixinha de surpresa que os povos originários podem vender para o mundo desesperado. Esse mundo que está matando os rios, destruindo as florestas, arrebentando com a vida na terra, ele pode consumir agora mais uma commodity. Essa nova commodity se chama bem viver. Então, assim, é preciso ter honestidade intelectual, é preciso ter respeito com o sentido da herança ancestral e não sair por aí inventando modinhas, né? Bem viver, gente, não é viver bem. Pelo contrário, o bem viver pode significar, inclusive, você ter que renunciar a muitas facilidades que você está acostumado. O bem viver não tem prateleira de supermercado. O bem viver é renunciar a uma porção de facilidades que nós achamos
que faz a gente ficar numa boa, você acordar e ter certeza que tem alguma coisa para você comer, pode significar exatamente você acordar de manhã e ter que descobrir o que é que você vai comer aquele dia. Não é um fast food, não é um self-service. O bem viver é aprender a viver com aquilo que você tem a cada dia. Não o que você quer ter, mas o que você necessita a cada instante para você respirar, para você se alimentar e para você passar de um dia para o outro com o respeito necessário. Eu disse nesse encontro nosso que bem viver não é você ser um bom vivant. Bom vivant é aquele espertalhão que surfa sobre a miséria humana, sempre curtindo numa boa. Ele pode estar em Paris, ele pode estar em Roma, ele pode estar em Nova York, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, porque não faz diferença em que lugar que ele está, porque ele vive uma vida artificial. Esse é o bom vivant. Se você for traduzir isso para o português, quer dizer exatamente bem viver. Então, é bom tomar cuidado, para a gente não confundir aquilo que é uma mensagem que nos orienta sobre pisar com cuidado na Terra, para uma facilidade de se mover aqui na Terra. Como que nós vamos mudar esses hábitos históricos entranhado no vício do consumo? Consumir, consumir, consumir. Eu já cheguei para abraçar vocês e para trazer essa mensagem que ela veio dentro do meu coração, de lembrar aos parentes e aos nossos amigos que estão nos acompanhando nesse festival, que possibilita essa última rodada de conversa hoje, né? Esse encontro que junta a nossa querida Sandra Benite, a nossa querida Naine e o Carlos Papai e a Cris, a nossa querida Ana Dantes. Eu espero que a nossa Adriana também, do Maracá, esteja por perto nos acompanhando nessa conversa, porque foram as pessoas que se despertaram para a importância da gente promover esse festival de cultura, de arte, que inclui as artes visuais, as artes plásticas, as conversas, esses encontros, que eu acho que eles são uma dádiva, numa época tão pobre de beleza, a gente convocar a beleza como uma medicina. A beleza é medicina. Ela nos restaura, ela nos cura e dá força para a gente sonhar mundos plurais. Mundos plurais. Então, eu estou aqui com vocês para a gente conversar um pouco e abraçar cada um de vocês nessa tarde de domingo. Ereré. Ereré, Ailton. Salve, salve. Gratidão pelas suas palavras. E a Sandra, no início da fala dela, ela tocou, né, também na palavra Tecoporã, e agora o Ailton trouxe um pouco essa reflexão sobre o bem viver. E, para mim, eu penso assim, é uma coisa que eu já tenho há muito tempo pensado, né, dessa apropriação de muitas pessoas falar do bem viver, né, mas é uma reflexão muito profunda, que eu vejo que tanto o Tecoporã quanto o bem viver, que não é o viver bem, como o Ailton bem disse, ele seria a boa e bela forma de ser e estar no território. Então, eu trago essa reflexão, né, de que sejamos e estejamos, né, de boa e bela forma nos nossos territórios, e isso significa repensarmos a nossa caminhada aqui na Terra e repensarmos todos os modelos, né, de consumo, de orientação,
das nossas crianças, né, e da forma como a gente vem trazendo esse pulsar das palavras, né, no ensinamento do dia a dia, ainda mais agora que estamos todos, né, devido a essa pandemia dentro das casas, como que estamos lidando com esses pulsares, né, dessa relação com os pequenos, com os jovens. Então, para mim, o bem viver é essa relação do dia a dia, né, de ser e estar de boa e bela forma com tudo que nos rodeia, né, com os bichinhos, com as crianças, com todos os seres. Então, gratidão, Ailton, por trazer esse pulsar do bem viver, que vem, então, sendo falado, mas pouco entendido e pouco praticado, né, no dia a dia. Então, acho que nós já estamos há um tempo aqui dialogando, né, e aí não sei se tem alguém que tem alguma reflexão, alguma pergunta, ou se a Naine e a Sandra querem trazer mais alguma reflexão. Não, eu quero apenas me despedir de vocês, porque já alcançou o meu horário. E dizer que foi muito bom estar na presença de todo mundo. Espero que a gente possa, mais vezes, se reunir, falar de tudo e mais um pouco. Obrigada pela organização, pela companhia, pela paciência. Seguimos. Salve. Seguimos, maravilha. Viva, Naine. Sandra. Eu também só gostaria de agradecer e o convite e também todos que estão aí, que tiveram com a sua contribuição. E como a Naine falou, né, a gente, mais vezes, a gente fazer esse encontro para a gente conversar e refletir. E só a gratidão mesmo por tudo, né, que todas essas palavras, as palavras Ayuporã, tanto Tecoporã, né, que eu acho que isso é fundamental para todos nós, né, e sempre é muito bom ouvir, né, as palavras sobre relação do Tecó, Tecoporã, Ayuporã. Eu acho que isso é fundamental para nós. E como diz, eu acho que, apesar de nossos desafios, né, para a gente praticar esse no dia a dia, né, isso eu acho que é fundamental, né, a gente, enquanto eu estou falando enquanto indígena, eu não tenho dificuldade de sair do meu conforto para eu poder praticar esse dia a dia do Tecoporã, o Tecoporã, né? Construir esse Tecoporã, né? Então, eu acho que os que estão... Eu acho que seria bom, né, discutir, refletir mais sobre essas questões, são pessoas que têm dificuldade e como desafio de construir esse do dia a dia, né? O que seria Tecoporã, o que seria Tecoporã, Ayuporã, né? Que belas palavras. Então, eu acho que tudo isso tem muita gente que tenta, né? Consegue, mesmo não conseguindo, na verdade, tenta fazer essa prática, né? Mas tem muita gente que tem muita dificuldade também de praticar isso, né? E eu acho que isso sair do seu próprio conforto mesmo, de estar né, no lugar do outro. Eu acho que isso é muito importante para todos nós. Estar no lugar do outro, ou seja, se colocar no lugar do outro, é um desafio, né? É muito desafio mesmo para todos nós. Então, eu acho que isso é fundamental pensar de a gente se colocar no lugar dos seres da Terra, né? Todos os seres da Terra, o que seria, né, de nós enquanto humano mesmo, né? Enquanto humano, enquanto não humano, né? A gente se colocar, né, nesses lugares. E, às vezes, muitos juruá, né, falam que acham que pode falar pelo não humano.
achar que pode controlar o não humano. Na verdade, é esse não humano que nos controla. Então, por isso que é muito perigoso a gente ter essa ideia de que a gente controla tudo, né? Eu acho que esse pensar, na verdade, se colocar no lugar do outro, é se colocar no lugar do não humano, aquilo que nos fortalece enquanto humano. E eu acho que isso é fundamental, e eu acredito que isso, nesse sentido, a gente pode pensar, como diz o Ailton, né? O que seria sustentável, né? Não sustentável da forma que o Juruá acredita que pode, nem todos Juruá, mas tem alguns que têm essa ideia de que a gente pode controlar, né? Na verdade, o não humano que nós controla. E se fosse controlasse tudo, as coisas, enquanto humano, a gente não estaria nessa situação que nós estamos hoje. Então, é isso. Obrigada, até. Maravilha. Que bom, Sandra. Bom ter essas palavras amorosas, né? Bálsamo. Gratidão. Salve, salve. Então, muito bem colocada, Sandra. É uma maneira de se refletir mesmo e se preocupar também do que a gente está semeando, né? Hoje em dia a gente até fica com medo de ficar semeando mais palavras, tipo, daqui a pouco você vai ter um, um, uma aérea, um avião em nome de dinheiro já, né? Então, então, as pessoas têm mania de se apropriar em todas as coisas, né? Mas eu acredito que a gente se policiar também, de não ficar falando muito, essa ideia, mas, por outro lado, também é bom semear para que os nossos amigos se despertem, os nossos amigos também ficam atentos e também segurar o que está por vir, né? Então, eu acredito muito também o empenho dos parceiros, né? O parceiro está aí. Eu acredito que os parceiros também vai estar atento a tudo isso, né? E também quero se despedir, porque eu vou entrar para a casa de reza hoje, e os jovens já estão concentrados já também na casa de reza, me esperando. Então, daqui a pouco a gente está indo para lá também. E então eu queria dizer isso. Estamos concentrados sempre para que o REC continue e pensar o tantã maior daqui para frente, junto com a Selvagem e o Maracá, para que expandisse essa ideia de que todos os artistas possam se manifestar e se expressar ou falar. Gudjelete. Gudjelete. Eu agradeço também a todos e gratidão à palavra de cada um, né, que tocou agora nessa tarde dentro da gente. E
que esse nosso sonho, né, como o Papá falou, que esse festival ele vem de um sonho, de despertar os sonhos, né, de cada um de nós, de preencher esse vazio, às vezes, de uma inquietação, né, que se deu por conta de não se movimentar muito, mas que a gente consiga seguir pulsando dentro de nós, né, cada um da sua forma, e que a gente consiga realmente despertar, né, que essas mensagens todas, que ainda vão ficar aí no site por um tempo, né, como eu já disse, para quem não viu, ainda pode ver, assistir de novo e fazer com que esse pulsar da arte, do pensamento, possa nos atravessar e nos colocar, né, como num processo de entendimento e de reflexão, de enxergar o que fazer agora, né, o que fazer amanhã quando o sol vir de novo e de que maneira nós podemos transformar as nossas pegadas pesadas, né? E que essas pegadas pesadas possam caminhar na mesma direção do sopro que sai das nossas palavras. Agradeço muito a todos. Um salve. Good day. Viva, maravilha. E só completando que daqui a pouco, às 19 horas, vai ter a apresentação do Kunumi MC, né, lá da aldeia do Crucutu, trazendo também a poética dele. Então, para quem quiser acompanhar também, logo mais começa às 19 horas. Cris, essa seria a última ação dessa edição do REC-TT? Sim, essa conversa entre nós é a última conversa. E aí depois encerra com a apresentação do Kunumi, né, às 19 horas. E aí encerra, mas o site fica aberto ainda até 30 de maio. Mas as atividades mesmo que nós estávamos fazendo acabam hoje. Então, um convite a todos para a gente acompanhar essa última atividade. Vocês podem acessar ela no site, que já foi informado para vocês. E um grande abraço a todos. Maravilha. Sigamos.